Boa tarde, boa noite. Meu nome é Carlos Emanuel. Você que está nessa live no Instagram, no YouTube, no podcast, sendo gravado na manhã do dia 1º de outubro, logo após um Clássico Rei. Logo após um Clássico Rei, a gente vai receber ele agora, o Alessandro Oliveira. Vou mandar um abraço para Abidail, que está aí acompanhando também na nossa transmissão. E vamos mandar um alô agora para o Alessandro Oliveira e agradecer ele já essa participação, aceitar esse convite, né? Um Clássico Rei, uma noite de uma narração muito marcante de um Clássico Rei, né? Vencido pelo Fortaleza 2-1. Então o homem narrou aí 3 gols. Já vem uma noite realmente de muitas emoções, né? Primeiro agradecer a você, Alessandro Oliveira, que aceitou o nosso convite para falar um pouquinho sobre a sua história, a história da narração esportiva, e seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Oi, Carlos, beleza? Tá me ouvindo bem? O áudio tá chegando legal aí? Então vamos nessa. Obrigado, né, pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar assistindo, mas ou ouvindo também. Mas obrigado pelo convite, eu que agradeço. E é isso, né? Um dia depois do Clássico Rei, para quem tá vendo na live aqui, peço até desculpas pela carinha de sono. É porque depois do jogo a gente ainda fica trabalhando um pouquinho mais e aí vai até um pouquinho mais tarde. Fica com a carinha um pouco de sono no dia seguinte, mas vale a pena. Clássico Rei, futebol é isso. E é isso aí, né? O Clássico Rei, Fortaleza abriu essa vantagem, já tinha vantagem dos resultados equivalentes, conseguiu vencer o primeiro jogo, um jogo maluco, né? No primeiro tempo ontem, o segundo tempo foi um pouquinho mais contido, mas no final o Tinga resolveu a parada. E vamos ver o que acontece no jogo da volta aí, dia 21. Alessandro, você aí com 23 anos, garoto jovem, né? Surgiu em 2014 aí na Web Rádio Central Interativo, né? Maracanaú. Tinha uns 16 anos. Você se considera um produto da internet? Facilitou de alguma forma a sua carreira de narrador, a internet? Ajudou, eu fiz o caminho inverso, né? Geralmente todo mundo estava na mídia tradicional e foi hoje para a internet. O rádio foi para a internet. A gente tem as lives no YouTube, as lives no Facebook, aqui no Instagram e nas outras plataformas. E eu comecei nessas plataformas e depois fui para o rádio convencional, fui para o rádio tradicional, AM, o FM, eu estou na Band News. E isso me ajudou muito, me ajudou bastante porque são outras pessoas, é outro público, é outra linguagem que a gente se utiliza, né? E isso, teoricamente, fica fácil, um pouco mais fácil, um pouco menos difícil, digamos assim, da comunicação chegar tanto para quem está ouvindo pelo rádio, quanto para quem está ouvindo na internet. Eu fiz esse caminho inverso, ao invés de sair do rádio e ir para o digital, eu saí do digital e cheguei no rádio também participando, continuando ainda no digital. Mandar um salve para o Eric Vasconcelos, que está nos acompanhando aí, um grande salve. E você falou aí, tem umas reportagens suas que você fez logo no começo, que você sofreu, tudo começou com um castigo da sua mãe, né? Para você, questão da nota na escola, né? E você ia para o bar assistir os jogos do Ceará com a sua família, ela acabou de lhe tirando do bar e você começou a escutar em casa o J. Rômulo, né? Grande J. Rômulo, que inclusive a gente assistia jogos na arquibancada junto com ele, no estádio Presidente Vargas. Não sei se você sabe dessa Legal. história. Ele narrava os jogos no meio da arquibancada com os torcedores ali, e eu assisti muitos jogos ao lado dele ali. Ele usava a gente às vezes como comentarista, né, o torcedor. E no caso você surgiu mais ou menos escutando o J. Rômulo, né? No caso, mandar só um abraço para a Cleia Andrade, ótima live, voltar ao trabalho aqui. Ela falou a Cleia é a sua Esposa. companheira? Isso, minha Sua esposa. esposa, né? Manda um abraço aí para a Isso. Cleia, a Cleia Andrade acompanhando aí o Alessandro Oliveira. Então você começou aí ouvindo o J. Rômulo, né? Grande Jotinha, né? Sim, Jotinha. Quem diria? Eu comecei há uns 10 anos, né? Foi em 2010 que eu comecei a escutar o Jotinha. E hoje, 2020, 10 anos depois, para você ter ideia, eu narrei o clássico na Band News ontem e ele narrou na Verdinha. Eu não me imaginaria que em 10 anos depois de eu estar escutando, eu estaria dividindo a audiência ou concorrendo com ele. E com todos os outros nomes do rádio. Mas foi isso mesmo. Meu pai torce Ceará, eu não minto, não escondo isso para ninguém. Eu não tive muito tempo de torcer porque eu não entendia nada de futebol. E aí meu pai me chamou para assistir um Ceará e Fortaleza na Série B de 2009.
Como eu não entendia nada de futebol, eu passei a entender, a tentar buscar o que o narrador falava, para poder entender o que era o esporte, para saber o que era um lateral, saber o que era um impedimento, um escanteio, uma falta, um pênalti também, quando acontecia. Eu passei a prestar atenção nas narrações. Como a gente assistia em um bar, porque a gente não tinha TV a cabo, eu assistia no bar pelo Premier, na época o PFC era o Bosco Farias que narrava. E aí, isso em 2009. Em 2010 o Ceará subiu, foi estrear na Série A contra o Fluminense. Eu queria ver o jogo, seria um jogo de Série A, eu nunca tinha visto um time cearense na Série A, porque eu não entendia de futebol, não assisti o Fortaleza, não assisti o Ceará antes. Então, era inédito para mim. E aí, na sexta-feira anterior à partida, o jogo foi no domingo, o que aconteceu? Eu tirei uma nota baixa em matemática, eu tirei um mesmo, enfim, foi terrível a nota. Era início de bimestre ainda na escola. A professora me deu nota baixa, a minha mãe, como uma boa mãe, tinha que castigar para poder dar uma lição ao garoto, né? E ela tirou a televisão e as minhas saídas, né? O único canto que eu saía era para assistir o jogo com meu pai. Eu não saía muito, eu era da igreja para casa, de casa para a escola e vice-versa. E ela me tirou a única saída de entretenimento que eu tinha, que era assistir o futebol e a televisão. Então, eu continuei estudando para poder recuperar a nota, estava estudando, terminei de fazer lá a recuperação, e aí não podia assistir televisão, mas ela não falou nada de não ouvir rádio. E eu queria escutar rádio, alguma música, alguma coisa assim. Liguei na 3FM, na época ainda era 102,3, lembro muito bem, e foi a primeira transmissão da equipe lá esportiva do J. Rômulo, que ele estava narrando. Primeira transmissão. Edmilson Maciel, né? Exatamente. J. Rômulo, Edmilson Maciel. Na época tinha Canal do Vovô, não sei, acho que era Canal do Vovô, uma coisa assim, né? Que tinha. Exatamente. Era um projeto muito interessante que tinha. E aí eu escutei, foi bem na hora da marcação do pênalti. Eu não entendi que aquilo era uma partida de futebol, porque o J. Rômulo pedindo adeus, aquele negócio todo que a gente já sabe como é que é. Eu pensei que em algum momento fosse alguma coisa de igreja e depois pensei que era um culto, uma missa, sei lá. E na hora que ele gritou gol, que foi o gol do Geraldo, aí eu, isso aqui é o futebol. E aí eu passei a prestar atenção naquilo ali, eu só tinha prestado atenção em rádio. Quando eu prestei atenção na TV, né? Quando eu prestei atenção em rádio, aí foi que o negócio mais emocionante, o som ambiente mais alto. E aí eu acabei me apaixonando por isso. E pensava que era só assim. Aí eu pensei, não, deve ter um narrador só para o Ceará, outro só para o Fortaleza. E só tinha o Ceará no FM, não tinha Fortaleza ainda naquela época com a equipe lá do J. Rômulo, né? do canal do Vovô, no caso. E aí eu descobri o Rádio AM. E no Rádio AM foi a minha primeira TV a cabo, assim, que eu trouxe para mim, era a coisa que eu mais gostava. Descobri a Rádio Tupi, a Rádio Clube, né, que retransmitia a Tupi, a CBN, a Cidade AM, a Verdinha, a Assunção, incrível. E aí foi que eu comecei a me apaixonar pelo rádio esportivo e aos poucos, de tanto escutar, eu passei a tentar fazer também, treinando, narrando e acabou dando certo, acabou que virou a minha profissão. Hoje em dia eu sou narrador também. E assim, você começou muito cedo, né? Como é que é você cedo logo já se apaixonar por algo, né? Como é que foi aquele fogo, aquele desejo que surgiu? Você explicou mais ou menos como foi o processo, mas interiormente aquele desejo, como é que foi? Como era aquele desejo? Você tinha um desejo gigantesco de se narrar? Como é que surgiu isso dentro de você, esse sentimento? Quando eu comecei a escutar, comecei a tentar reproduzir, porque, tipo, as narrações ficavam guardadas na minha cabeça, né, de todos os narradores que eu passei a escutar. Eu passei um tempinho, eu comecei escutando o J. Rômulo, isso é verdade, mas depois eu comecei a migrar para outras rádios, ouvir outras transmissões. Pouco tempo depois, a Rádio Cidade AM fez uma parceria com a Expresso FM, que ainda era 91.7, se eu não me engano, ou 90.7, e aí tinha as transmissões da Cidade AM no FM. Eu comecei a escutar Vila Marques, Anastácio de Castro, enfim. E aí eu começava a gravar todas as narrações e reproduzia elas, tipo, repetia gravando depois. E aí começou o amor, começou a paixão. Isso, eu acho que eu consigo fazer isso. Eu acho que eu consigo narrar futebol. E eu fui no caminho inverso, porque ninguém aqui, perto de mim, queria ser radialista, queria ser narrador de futebol, ninguém. E aí eu achava que eu estava... Os seus amigos faziam o quê? Seus amigos faziam o que na época? Jogavam bola, saía para curtir? Como era suas amizades?
Eu sempre fui muito caseiro, nunca fui de sair para curtir e tal, balada, esse tipo de coisa, nunca foi comigo, não. Mas na escola, né, na época que tinha a galera, a turminha, educação física e tal, eu sempre escondi algum tempo que queria ser narrador, porque, sei lá, ninguém falava nada de profissão, eu era muito novo, comecei com 14 anos tentar fazer isso. E aos poucos, nos jogos de educação física, tal, futebolzinho, todo mundo tirava o time e eu ficava sobrando e eu narrava o jogo. Ficava narrando o jogo, a galera começava a brincar, tal. E aí começou a estudar, Alessandro, tem futuro, tem como dar para ser narrador, Alessandro, investe nisso aí. E aí eu, será mesmo que dá? Será que não é só uma brincadeira? E eu fui tentar levar adiante, né? Comecei a buscar conhecimento, comecei a ouvir mais, não só ouvir para acompanhar a partida, mas ouvir para pegar técnicas, ouvir para saber qual é cada estilo de narrador, saber o que é narração no campo de defesa, meio campo, campo de ataque, quando a jogada cresce, enfim, esse tipo de coisa que o narrador tem que saber para poder narrar futebol. E aí eu comecei a me aperfeiçoar nisso, e graças a Deus deu certo. Eu acompanhei você falando no seu canal, que você tem um canal seu mesmo no YouTube, né, Alessandro Oliveira. Eu acompanho muito você comentando aí sobre as transmissões no SBT, na Champions League, você comentando como é que vai ser as contratações de narrador. Acompanho muito lá. E algumas dicas que você também fala lá. Célio Rolim, lá da Band News, aí são duas feras. Meu amigo Célio Rolim, que trabalha lá com você, né? O Marcelo Bandeira, bom narrador aí, elogiando. Assim, aí eu acompanhei você no canal no YouTube, aí você colocou lá 5 dicas para narrar futebol na rádio, na TV. Aí você falou sobre abertura, condução, plantão, linguagem e se envolver no jogo. Como é que funciona mais ou menos assim, resumindo, para quem está acompanhando agora, que acha que pode, de repente, migrar para essa área, tentar ser um narrador esportivo, você que surgiu tão novo e já tem umas dicas bacanas aí para a galera. É porque a mídia, né, hoje está tudo muito rápido, hoje está tudo muito unificado, então você tem que não só saber narrar futebol. A narração de futebol consiste em a bola rolando, o narrador contando aquilo que está acontecendo, contextualizando o que é aquele campeonato, o que é aquela partida, o que ela está representando e narrar de fato o que está acontecendo, quem fez o gol, o que está havendo ali naquele jogo. Só que, hoje em dia, o narrador não é mais só o narrador, ele é o apresentador, muitas vezes ele é o plantonista, muitas vezes ele é o repórter, e às vezes ataca até de comentarista. Então, essas dicas são para situar quem está querendo começar, para não saber, vou só narrar futebol, eu quero ser só narrador de futebol e acabou. Não, não é bem por aí não. Para você ser narrador de futebol, tem que ser ou radialista ou jornalista. Do jeito que o mercado está hoje, você não é só narrador de futebol, você tem que ser também, no caso lá no Futebolês, além de narrador, eu sou produtor também, ajuda a produzir o programa, ajuda a montar o Futebolês da rádio. E enfim, essas dicas que eu dei de abertura é para começar a transmissão. O narrador não vai começar como se tivesse, não vai abrir uma transmissão como se tivesse uma jogada no campo de ataque, assim, muito incisivo. Mas também ele não vai começar tão para baixo. Tem questão de entonação de voz, tem questão de contextualizar a partida, que é exatamente estudar, né? Muita gente me pergunta, Alessandro, como é que tu sabe o nome de todos os jogadores que estão no jogo? Como é que tu sabe o nome do time, os jogadores do Red Bull Bragantino? Como é que tu sabe os jogadores do Coritiba? É estudo, tem que ter uma preparação antes da partida, a gente não chega de qualquer jeito para fazer o jogo. Às vezes acontecem sim erros, porque a gente é humano, às vezes a gente falha, às vezes tem sim alguns deslizes, mas a gente tenta evitar com que esses deslizes sejam frequentes. E por isso essas dicas que eu dou lá no meu canal no YouTube, também coloco aqui de vez em quando no Instagram, para poder situar essa galera que tanto tá querendo começar. E tipo, quando eu comecei, eu queria buscar isso, eu buscava isso na internet e não tinha ninguém que dissesse, não tinha ninguém que falasse essas dicas, alguma coisinha que me situasse, que me desse um norte, que me desse uma base. Por isso que eu estou fazendo isso para quem quer começar hoje. E também é importante a memória, né? Você falou muito em outro vídeo sobre a memorizar as jogadas. Como é que fica esse processo? Porque às vezes você está acompanhando ali, às vezes a imagem não é legal para ver a numeração do jogador. Então você memoriza cada posição do jogador, o lateral direito, o zagueiro central, como é que você memoriza isso, seu processo de memorização dessa... Ontem, eu vou tirar por ontem. Clássico Rei é o jogo mais fácil / mais difícil de fazer. Mais difícil porque é um Clássico Rei, qualquer coisa que você falar tem um peso duplo, tem um peso maior, então você pode se consagrar ou você pode
cometeu um deslize muito grande. Mas ele é muito fácil de narrar porque você conhece os jogadores. A gente está inserido no contexto do futebol, a gente conhece o futebol. E a gente sabe, né, o futebol cearense, a gente vive isso todo santo dia. Não tem um dia que eu não fale de Ceará e Fortaleza. Não tem um dia que eu não escreva de Ceará e Fortaleza. Então a gente conhece praticamente todo o elenco das duas equipes. Então, num jogo como esse, o que é que a gente faz? A gente estuda, claro, o que é que vale, as estatísticas, quantos gols, tudo mais, o histórico. Mas na hora que a bola rola, você conhece cada peça. Os 22 jogadores que estão em campo, você conhece ali porque já são do dia a dia. Essas técnicas de memorização são bem simples, bem práticas e bem fáceis, principalmente no rádio. O rádio é mais fácil de você memorizar porque é muito rápido. Na televisão, há suas pausas, tem os comentaristas, tem aquele negócio mais cadenciado, até porque tem a imagem na televisão, você não precisa ser tão exato ali na TV, porque a imagem já está descrevendo o que está acontecendo. Mas no rádio, o primeiro de tudo, a gente pega o nome e o número do cara, né? O nome do jogador e o número da camisa. Aí vem a posição, né? Se a bola for para a grande área e o goleiro sair, se for a área de defesa do Ceará, com certeza quem vai sair é Fernando Praz, não tem outro. Se for do Fortaleza, Felipe Alves. Aí a gente pega por posição, na direita tem Fortaleza, Tinga ou Gabriel Dias, na esquerda Bruno Melo ou Carlinhos, aí é um dos dois, você só vai saber quem é titular ou não. E aí você pega já uma hora antes da partida, que você sabe muito bem, a escalação sai, a gente fica naquela hora que tem ali, até a bola rolar, olhando a escalação de vez em quando, memorizando, para quando o jogador pegar na bola, a gente saber quem é. E há, claro, sempre algumas macetes, enfim, artimanhas que a gente utiliza para saber se o jogador é mais alto. Carlinhos é muito baixo, eu acho que o Carlinhos é da minha altura, eu sou baixinho também. Quando o Carlinhos pega na bola, Carlinhos, enfim, a bola foi para a área, a gente percebe um cara mais alto subindo, é um morenão, altão do Ceará, é o Luiz Otávio, zagueiro, enfim, esse tipo de coisa. A gente vai colocando a característica, a chuteira também às vezes conta, se for uma chuteira mais colorida, se for uma laranja, uma chuteira verde, a gente já decora isso aí também, para nem precisar ver o número da camisa do cara, às vezes só pegando na bola, só a cor da chuteira, só o jeito que corre, a gente já pega também. Alessandro, você, com certeza, como você falou, recebeu apoio familiar, sua família foi importante, mas houve algum momento de dúvida, medo, algum receio de se poderia ou não dar certo? Ou você já acreditou, autoconfiança, vai dar certo, realmente essa profissão que eu abracei, eu vou ficar nela no resto da vida? Como é que foi esse sentimento, que passou na sua cabeça? Foi o seguinte, teve sim um período que eu... Tá ok aí? A conexão? Tá, né? Carlos? Tá tudo ok, tá ok, é porque às vezes tá ok, tô ouvindo, Alessandro. Voltei. Tô ouvindo, é porque dá uns cortezinhos às vezes a conexão. Mas agora, acho que agora pode normalizou, né? Vamos lá, teve um período, sim, de dúvida. Acho que a minha transição do web rádio pro rádio foi um pouquinho de... A vida é uma questão de crescimento, você vai crescendo. Eu comecei na web rádio, fazia jogos de Ceará e Fortaleza, porque a web rádio era minha, então eu me escalava, né? A web rádio eu comandava, então eu colocava para fazer os jogos. Aí comecei a fazer jogos em rádio, esses jogos no rádio eu acabei pegando Ferroviária para começar a pegar ritmo de rádio mesmo, era outra equipe, era outra história, enfim. E aí eu acabei ficando na dúvida, porque às vezes, quando estava dando certo, sempre acontecia algo que dava errado. Então, tipo assim, eu fui para a Rádio Clube, a primeira rádio, isso sem contar antes as rádios aqui da cidade, as rádios de Maracanaú. E antes de eu começar na web rádio, eu fui tentar vagas aqui, nem que seja para trabalho voluntário, e não deu certo, eu era muito novo. O pessoal alegou, você é menor de idade, não rola. Aí, beleza, tranquilo. E consegui na web rádio, não tinha isso na web rádio. Quando eu comecei na Rádio Clube, eu comecei com jogos, teoricamente, de porte menor, Ferroviário na segunda divisão do Cearense, fazia jogos relativamente menores, e aos poucos eu fui crescendo. Quando eu conquistei alguns jogos maiores, tipo Fortaleza na Série C na época, ou Ceará na Série B também, em 2016, comecei a fazer esses jogos,
Aí a equipe acabou da rádio, a equipe ficou assim, teve que acabar, a rádio foi entregue ao departamento de Brasília, a Rádio Clube, e eu fiquei sem narrar futebol. Dali eu parti para a Rádio Verdes Mares, recebi o convite para a equipe do Farias na época, e quando eu comecei a narrar lá de novo, eu era produtor, quando eu consegui ganhar a oportunidade para narrar, a equipe acabou se desfazendo, que houve a troca tal, da equipe do Farias, né, o Scratch de Ouro do Rádio, para os craques da Verdinha, com o Antero Neto, e eu também ficaria de fora. E aí, mais uma vez, eu parei de narrar nas rádios, parei, e aí comecei a narrar na Tamoio do Rio, me colocaram para narrar na Tamoio do Rio, já que eu era operador de áudio lá, eu me segurei como operador de áudio no Sistema Verdes Mares durante uns 3 anos, para poder ficar no meio, para não poder ficar parado. Fiquei operando áudio lá, operei áudio da Verdinha, da TV Diário, da TV Verdes Mares, da 93, enfim, de todas as emissoras do grupo praticamente. E aí comecei a narrar na Tamoio. Quando eu comecei a narrar na Tamoio, teve a demissão. No primeiro momento eu fui demitido, a equipe foi cortada. E aí eu, vixe, meu amigo, o que é que eu vou fazer? Aí saí, passei um tempo parado, aí fiz uns jogos na Expresso FM, depois na Cidade AM, passei por lá, mas nada muito certo, nada, eram jogos avulsos e muitas vezes eu não ganhava nada para narrar jogos, né? Era tudo na base de graça mesmo, sério. Eu não tenho vergonha de dizer que narrei de graça, narrei mesmo, porque, enfim, eu tinha que me colocar no mercado, eu tinha que mostrar para essa galera que está na primeira linha que eu estava aqui, à disposição. E só na internet eu não sentia que chegava neles, entendeu? Na web rádio, só no Facebook, nas redes sociais, eu não sentia que chegava na galera que estava no rádio, que poderia pintar uma oportunidade para mim. Aí eu voltei para Verdes Mares como contratado mesmo, a carteira assinada e tudo mais, ainda como operador de áudio, e fiquei esperando alguma coisa por lá. Cheguei a voltar a narrar na Verdinha, já na equipe com o Antero no comando, já nos craques da Verdinha, fiz alguns jogos da Fares Lopes de 2018, e aí, nesse momento, foi que eu pensei, não, agora eu já tinha começado a faculdade de jornalismo, claro, eu disse, agora é para valer, agora não vai ter nada que me possa parar, que possa fazer parar, não. E aí, eu fiquei esperando uma oportunidade dentro da Verdes Mares, só que a oportunidade que veio foi fora, foi lá na Band News FM, com a saída do Irismar, grande narrador esportivo, Irismar França, abriu a vaga, eu me fiz de doido, digamos assim, falei com o Jussier, sei narrar futebol, se quiser aí pode entrar em contato, pode me chamar. E aí foi o que aconteceu, o Jussier me escutou na web rádio, no mesmo dia que eu falei com ele, e me chamou para o futebolês, para a Jangadeiro Band News hoje, né, a Band News FM, e tô lá 1 ano e meio já, 1 ano e 7 meses, mais ou menos. Essa é história de sucesso, porque não basta ter o talento, tem que ter a persistência, a vontade, insistir, né, naquilo que você faz, também para aproveitar as oportunidades. Um abraço para a Rafaela Rodrigues. E falando um pouco, Alessandro Oliveira, assim, quais são as principais vozes que eles inspiram na narração, né, na TV e no rádio? Quais são as principais vozes que você já falou algumas, mas hoje no momento que você ainda se inspira, os principais nomes assim que você consegue tirar alguma coisa, captar alguma mensagem para colocar na sua narração e que você gosta também, né? Sim, eu gosto muito de vários locutores aqui do estado, enfim, eu não vou falar de Gomes Farias, de Júlio Salles, porque esses são consagrados, Vila Marques também, inclusive, monstros sagrados, são monstros sagrados da narração esportiva, não só cearense, mas são patrimônios da narração brasileira, que a gente tem aqui pertinho, que eu tive o prazer de trabalhar, não trabalhei com o Júlio Salles, não trabalhei diretamente com o Júlio Salles, mas com o Farias, com o Vila Marques, já trabalhei, já inclusive, e sou honrado por isso. São coisas que eu vivi em 10 anos, né, que eu meio que entrei nesse mundo esportivo que eu não pensaria que viveria assim. Então, vamos ver aqui esses locutores que eu sempre escuto. Hoje mesmo, eu estava agora há pouco olhando aqui para saber como é que tinha sido as narrações do clássico de ontem, né? Eu sempre dou uma comparada, não querendo julgar, não, para saber como é que eu fui, para saber como é que os outros narradores narraram também o mesmo gol, o mesmo jogo. Estava vendo Antero Neto atualmente para mim é uma das grandes referências, tanto na TV como no rádio. O próprio Caio César também é muito bom narrador de rádio, de televisão também, eu escuto pra caramba. Gosto muito aqui do Ceará, estou falando local, daqui a pouco eu vou a nível nacional. Gosto muito do Denis Medeiros também, Denis Medeiros, que é um jovem também, é bem novo,
e tem uma história tão boa também quanto essa minha, né? Uma história de superação também, de determinação, e eu sei porque eu vi de perto todo o crescimento dele, da transição da equipe lá do Farias na Verdinha para a equipe agora comandada pelo Antero Neto, os craques da Verdinha. Ele é um bom narrador, um excelente narrador de rádio e de TV. Incrível como o Denis consegue emocionar, incrível como ele consegue colocar emoção, até mesmo na própria televisão, que é mais difícil. Gosto muito dessa galera, gosto muito do pessoal mais novo que está tentando. Eu gosto muito também de ouvir o Breno Rebouças, que não narra tanto assim na Rádio Povo CBN, mas de vez em quando faz os jogos do Ferroviário. E vamos agora para a galera mais da velha guarda, né, que é a referência já há alguns anos. Ouço sempre Farias para saber o que é que ele faz para ter muita audiência até hoje. A linguagem dele é legal, é divertido ouvir Farias. Tem mais de 80 anos, né? Ele, mais de 80 anos, eu acho. Eu acho que é por aí. Outro. Ele disse que não, mas é por aí. Farias é um ícone sagrado da narração cearense. Gostava muito do Vilar, né? O Vilar já parou, já pendurou as chuteiras, já colocou o microfone ali, não quer mais voltar a narrar, mas saiu em cima, saiu bem, narrando bem. Júlio Salles também tem um grande nome, gosto muito, principalmente os gols antigos, assim. Não sei se você conheceu o Carlos Fred. Carlos Fred, sim, que torcia Fortaleza, narrador espetacular, muito bom esse também. Você chegou a ouvir ele? Cheguei, Carlos Fred, chegar nele. Porque eu ia até falar que Foi mal, desculpa te interromper. Não, tudo bem. Um dos meus maiores arrependimentos de não ter foi conversado com o Carlos Fred. Eu fiquei com vergonha. Eu estava no PV 2016, num jogo do Ferroviário. Não, era o jogo do Ceará, pela série, pelo Cearense, contra o Maranguape, se eu não me engano. Eu estava narrando para a Web Rádio, eu estava no PV, isso. E eu vi ele no corredor do PV ali, nas cabines. Ele estava lá na Band News FM, na tribuna Band News, a antiga tribuna, hoje Jangadeiro Band News. E eu vi ele assim, com aquela voz poxa, inesquecível de Carlos Fred. E eu queria falar, mas a vergonha falou mais alto. E eu ainda começando, novinho, tal, ainda sou até hoje, mas bem mais novo, bem mais inexperiente. E a vergonha me impediu de falar com o Carlos Fred. Me arrependo muito, porque meses depois, ele faleceu em 2016. E eu fiquei muito triste, porque eu vou confessar, já confessei em outros vídeos, outras lives aqui, mas vou confessar. A primeira vez que eu entrei no estádio de futebol foi para narrar uma partida de futebol e foi no PV. E automaticamente, quando eu cheguei no PV, que eu entrei na cabine, que eu vi o estádio pela primeira vez na minha vida, para narrar um jogo na cabine de transmissão, a única frase que veio na cabeça foi o bordão do Carlos Fred, onde ele falava: no PV a bola corre com o tempo, e aí foi de arrepiar, foi de encher os olhos d'água. Enfim, e hoje, teoricamente, eu estou na vaga que era de Carlos Fred. Não estou dizendo que estou substituindo, não. Ninguém consegue substituir um ser como Carlos Fred. Mas na rádio, né? O posto lá, o cargo de narrador esportivo. Porque no começo era César Luiz e Carlos Fred. Depois o Fred saiu para tratar alguns problemas de saúde e ficou o César Luiz e o Mário Salles. Depois o Mário Salles saiu e voltou o Carlos Fred e o César Luiz. Depois, com o falecimento do Carlos Fred, ficou César e Irismar, chegou. Depois o Irismar saiu, ficou César e eu. Aí, infelizmente, o César foi desligado agora durante a pandemia, foi demitido da Jangadeiro. E ficou eu e o Jussier, subiu da TV para a rádio também para ser narrador. E, enfim, é uma renovação que acontece, às vezes dolorosa, né, pelo processo que é, mas se tem um arrependimento que eu tenho é de não ter conversado, de não ter falado com o Carlos Fred, porque eu pensei, na próxima eu falo. E, infelizmente, não teve próxima, infelizmente. Ficou a admiração, porque eu escutava muito o Carlos Fred em 2011, 2012, na clube, narrando futebol, narrando os jogos do Fortaleza, do Ceará também. Eu achava muito legal a coragem que ele tinha, porque é dizer, torço Fortaleza, gosto do Fortaleza, mas respeitava muito o Ceará, respeitava demais o Ceará e narrava muito bem os jogos do Ceará, coisa que a gente às vezes sente falta, quando tem um gol do Fortaleza, o Farias não narra assim direitinho, o Júlio Salles não narra muito bem o gol do Ceará,
mas o Carlos Fred conseguia, por mais que torcesse um clube, por mais que falasse, admitisse que torcesse um clube em Fortaleza, ele conseguia agradar todo mundo. É verdade, eu me lembro realmente o Carlos Fred, ele tinha essa identificação com o tricolor de aço, mas ele nunca deixava isso transparecer nos seus comentários, nas suas narrações. Pelo contrário, ele narrava gol do Ceará como se fosse do Fortaleza. Eu me lembro várias oportunidades que ele chega a emocionar na narração dele, diferente do Gomes Faria e do Júlio Salles, que são grandes narradores, mas têm sua identificação pelos seus clubes, né? O Júlio Salles mais pelo Fortaleza, e o Gomes Faria pelo Ceará, mas cada um respeita também, né? Mas o Carlos Fred era demais. E a Ana Júlia mandando um alô aí, cabra bom, tem tudo para crescer, ela dando um elogio aí ao Alessandro Oliveira. Falar um pouco sobre o que você comentou no seu canal, Alessandro, que foi sobre essa questão dos direitos de transmissão, né? Você falou sobre a quebra do monopólio aí da Globo. Eu queria saber se você ajuda, se essa quebra de monopólio ajuda a aquecer o mercado, que tem o SBT na Libertadores, tem a Band aí transmitindo o russo, o italiano, o alemão, né? Tem também a Maicujo, né? Que eu vi esse final de semana transmitindo a Série D, né? E surgem mais empregos para o profissional da narração esportiva, essa quebra de monopólio, essa questão dos streamings surgindo aí. Você acha que dá mais oportunidade para o narrador esportivo ganhar mais espaço e ter uma vaguinha aí no mercado de trabalho? Com certeza, com certeza. Antes de falar qualquer coisa sobre direito de transmissão, não sou contra a Globo, não, muito pelo contrário, acho que todo desejo um dia de algum narrador, algum comentarista, algum profissional de jornalismo, enfim, é trabalhar numa emissora de grande porte, e a Globo é uma enorme emissora, continua sendo a maior emissora de TV do país, e isso não muda, né? A gente está aí, os números da audiência que não deixam mentir. Mas a gente percebe que eram todos os campeonatos voltados somente para uma emissora, né? Todos os campeonatos voltados para a Globo detinha o direito de tudo. Saiu agora a matéria essa semana de uma investigação que está saindo para saber se esses jogos que a Globo transmitia, se esse monopólio era legal ou ilegal, porque poderia ter fraudado alguns contratos aí nessa matéria, mas eu não creio que seja isso. É questão mesmo de dinheiro. Tem mais dinheiro, comprava os campeonatos e tinha o direito de transmissão. Aí era outra história. Exibia ou não. Por exemplo, a Globo tinha há uns 5 anos, 6 anos, o direito de transmissão da Champions League. E só exibia a partir das quartas de final. Ou seja, a fase de grupos a Globo não mostrava, era só a Band. E a Band não pega em todo o país, entendeu? E aí fica difícil. Em vez de repassar para outra emissora, não. Ela ditava qual campeonato ia passar ou não. E aí o público não tinha opção. Ou era a Globo, né, na TV aberta. Na TV fechada, ou era a Globo, ou era o Sport TV, ou o Premier, que são canais da Globo também. Com essa quebra, né, com esse ano maluco de 2020, né, que ninguém contava que a Libertadores fosse começar na Globo e terminar no SBT, abre um leque de profissionais que estão no mercado. Eu ainda acho que, pelo menos na TV aberta, esse leque não chegou ainda a abrir mais, porque a gente vê os mesmos nomes que estavam em outros canais no SBT. A gente vê o Theo José, que estava no Fox Sports, no SBT. A gente vê o Luiz Alano, que estava no DAZN, mas é uma revelação, porque muita gente, o Brasil não conhecia Luiz Alano. Eu conheci antes, porque, enfim, narrador esportivo tem que conhecer outros narradores. Eu conheci ele e sabia que isso aí não foi uma aposta, foi uma contratação excelente que o SBT fez do Luiz Alano, que narrou ontem o Flamengo, inclusive, né, passou até na tela da Jangadeiro. E, enfim, eu acho que com essa renovação de direitos de transmissões, eu acho que a Globo não tem que perder nada. Eu acho que as outras que tem que ganhar um pouco também. Acho que o SBT tem que transmitir Libertadores e outros campeonatos. A Record, se quiser entrar, pode transmitir também. A Band, a Rede TV, qualquer emissora, tá valendo. Até a TV União, se quiser entrar, pode comprar o que quiser. Mas para transmitir, para ter a variedade, para o cara pegar o controle e saber onde quer assistir. Vou assistir esse jogo aqui no SBT, vou assistir esse jogo aqui na Globo. Não gosto da narração do Theo José, vou assistir o jogo com o Kleber Machado. Não gosto da narração do Kleber Machado, vou assistir com o Luiz Alano, entendeu? Ter essa variedade, porque o maior público, o maior prêmio, a maior recompensa da transmissão é saber quem está acompanhando, é o público. E se tiver só uma transmissão daquele jogo, vamos supor, a última Copa do Mundo só passou na Globo. A última Copa do Mundo só passou na Rede Globo. E aí, claro que a Globo seria líder de audiência, teria a maior transmissão, porque foi só ela que transmitiu.
quando tinha a Band, quando tinha os outros canais antigamente, que era até cadeia de televisão pública, né? Todo o país transmitia, todas as emissoras mostravam jogos da Copa do Mundo, era diferente. A gente tinha mais profissionais, a gente tinha mais nomes. Por que que antigamente a gente tinha muitos nomes da narração esportiva? A gente tinha Galvão Bueno, né, que ainda está até hoje, Luciano do Vale, saudoso Luciano do Vale, tinha Silvio Luiz, tinha o Jota Júnior, tinha vários narradores, um leque de narradores. A galera que estava do rádio ia para a TV também. Tinha mais gente que saía de rádio para ir para a TV do que hoje em dia. Por quê? Porque tinham mais emissoras, tinham mais jogos, tinham mais direitos. Depois tudo ficou concentrado com uma emissora só. E eu não julgo por isso, porque se tem dinheiro para comprar, comprou por conta de patrocínios e passava o que queria, tá? Tinha os direitos, isso aí é a Globo, mas tinha que ter algum momento, em algum momento isso iria pesar, porque para você transmitir todos os jogos, você tem que investir uma quantia alta. Investindo a quantia alta, com uma crise dessas que aconteceu, que ninguém esperava, né? No começo do ano, ninguém sabia que a gente ia passar por um período de pandemia como esse. E, enfim, foi pesado para todo mundo sofreu não só psicologicamente, mas às vezes de saúde também, quem ficou doente, ou financeiramente por conta do trabalho, todo mundo sofreu. Imagina para as grandes empresas. E aí a Globo abriu a mão da Libertadores, não tenham mais como pagar, aí tentou pegar na frente de novo, não conseguiu, porque é um campeonato de grande porte, melhor para o SBT, e eu acho que foi um momento interessante, um marco na televisão brasileira, depois de quase 20 anos, a Libertadores sair da Globo, né, e ir para um outro canal, e espero que isso aconteça mais vezes, não que a Globo perca com campeonatos, não, mas que outras emissoras se movimentem e vejam também a importância do futebol para a transmissão, e quem ganha com isso não é quem não gosta da Globo, ou quem gosta da outra emissora, não. É o público, quem quer ver o futebol. Quem ganha com isso é quem quer ver o futebol. E, Alessandro, assim, você é jovem, né? Daqui do Maracanaú, narra futebol cearense, né? Mas eu acho que talvez tenha aquele desejo ainda, né? Não sei se você já narrou Copa do Mundo, o sonho de fazer uma viagem aí para narrar o Mundial de Seleções aí, acompanhar a Copa de 2022 no Catar, né? No Catar. Assim, você 23 anos, mas já acompanhou algumas Copas. Já chegou a narrar pela web rádio ou pela rádio mesmo oficial algum jogo de Copa do Mundo? E qual é a emoção para você? Porque apesar de o nosso manjadinho aqui, cearense, ser o mais importante, os nossos times locais, mas dá vontade, né? Narrar as grandes estrelas do mundo aí. Dá muita vontade de narrar Copa do Mundo. Eu vou confessar para ti, nunca narrei Copa do Mundo. Já vi transmissões, já trabalhei em transmissão de Copa do Mundo, mas como operador de áudio lá na Verdinha. Por que que eu nunca narrei Copa do Mundo? E até poderia, entre aspas, fazer. Na Copa do Mundo, direitos FIFA, eles vendem de TV, de imagem, né, na televisão, e de rádio também. Tinha web rádios que faziam na base da ilegalidade, mas eu decidi não fazer esses jogos da Copa do Mundo de 2014 e de 2018, porque são muito caros. As rádios pagam muito caro para poder ter o direito dos jogos. E eu não me sentia confortável fazendo isso. Tipo, a Verdes Mares é a única rádio aqui do Ceará que tem os direitos da Copa do Mundo, que fez os jogos da Copa do Mundo 2010, 14, 18 e as outras também. Eles investiram pesado, eles vendem pesado. Então não é justo uma rádio comprar a Copa do Mundo, melhor dizendo, comprar por, sei lá, 90 mil, 100 mil, não sei quanto é. Sei que é muito dinheiro, eu não tenho esse dinheiro. E eu fazer o jogo de graça. Por mais que seja para 10, 15 pessoas, não. Eu acho que tudo tem o seu momento certo. Eu já fiz jogos de seleção brasileira, mas amistosos que pode, Copa América que pode, enfim, eliminatórias também que pode. Tudo na base, isso tudo na web rádio, claro. Não cheguei a fazer jogo de Brasil para nenhuma rádio, não, convencional, não. É um sonho. Seleção brasileira é um patrimônio nosso. É a seleção, a maior seleção campeã, a maior campeã do mundo, né, nas histórias das Copas. E, enfim, hoje em dia a gente não está tão em evidência assim em termos de futebol, mas eu espero que um dia, quem sabe, eu não sei, né, tipo, teoricamente hoje não daria para eu cobrir uma Copa do Mundo. Pela rádio que eu trabalho, eu estou na Band News aqui de Fortaleza, eles têm a equipe de São Paulo que vão fazer os jogos, e que é junto com a equipe da Band lá de São Paulo, a Bandeirantes. Então, teoricamente, só se alguém me chamasse de lá para fazer, mas acho que não aconteceria. Como você falou, ao mesmo tempo eu sou muito novo,
tô começando, eu considero que tô começando ainda, eu não tô um tempinho, eu sei que às vezes eu até me surpreendo quando eu paro para pensar e diz, poxa, já tem uns 7 anos aqui tentando narrar futebol e já conquistei tudo isso. Mas eu ainda me considero, tipo, toda transmissão para mim é a primeira transmissão. Toda transmissão para mim é a primeira transmissão. Tem o frio na barriga, tem olhando o relógio direto para saber que horas são. Então eu acho que a Copa do Mundo, já de 2022, tipo, vai ser no final de 2022. 2020 eu tô com 23, final de 2022 eu devo estar com 20. E aí, ainda vou estar novo. Tem gente que já com menos idade, tipo Antero, Caio César, Antero Neto. O Denis Medeiros já narrou a Copa do Mundo também, mas foi daqui, ele não viajou, ele fez off-tube, mas é Copa, né? Então, eu acho que ainda estou novo, entendeu? Essa galera mais antiga, da velha guarda, Farias, Júlio Salles, que fez Copa, Carlos Fred também, que narrou Copa do Mundo, começaram a narrar por volta de 30 anos ali, já a Copa do Mundo, valendo mesmo, 30, 35. Então, eu acho que tá na base. É um objetivo de vida, mas é algo que, tipo, se não vier, eu não vou ficar triste, porque, enfim, tudo que eu já conquistei, meio que cobro tudo isso, mas que é um sonho, sim, tá? Distante, é um sonho. Se acontecer, eu vou ficar muito feliz. E você que é dessa geração mais jovem, né, não viu o Pelé jogar, né? Nem eu também não vi, né? Apesar de ser mais velho, mas também não vi. Mas você sabe que ele é considerado o rei do futebol, 1.300 gols mais ou menos. Para você, ele é o melhor de todos os tempos? É uma pergunta bem, assim, porque é difícil falar. Para alguns é fácil, né? Mas agora surgiu Cristiano Ronaldo e Messi, né? A gente viu que o Pelé foi considerado o melhor do século passado, né? Talvez o pessoal quer que ele continue sendo o melhor de todos os tempos. Mas nesse século surgiu Cristiano Ronaldo e Messi. Para você, dá para equiparar esses dois com o Pelé ainda? Olha, eles são excelentes craques entre Cristiano Ronaldo e Messi. Eu ainda fico com o Messi, né? Pela qualidade técnica. O Cristiano Ronaldo também é muito da superação, é muito da garra ali, do preparo, do treinamento. Então, ele tem todos os méritos por isso. Mas Pelé é um cara que, poxa, revolucionou o futebol e foi muito campeão, além do Santos, né? Além do seu clube, time, por seleção. E Cristiano Ronaldo e Messi não conquistaram praticamente nada com a seleção. Messi nunca foi campeão com a Argentina. Não conquistou Copa. Cristiano Ronaldo também não. Pelé sim. Então, por isso que Pelé o maior ainda de todos os tempos. Depois que Cristiano Ronaldo ou Messi conseguirem algo com as suas seleções, aí a gente pode mudar essa conversa para outro patamar. Mas, por enquanto, é Pelé, depois vem essa galera aí atrás tentando beliscar alguma coisinha. E assim, falando um pouco mais de seleção brasileira, você acredita aí que o Tite pode montar uma seleção aí forte aí, conseguir ser campeão em 2022? Seria uma consagração para o Neymar, né? Para o Neymar tão contestado, né? Apesar de ganhar Olimpíadas, ganhar Champions League, já ser muito consagrado nos clubes, mas ele é muito contestado ainda na seleção brasileira e também na sua carreira extra-campo, né? Mas você acha que o Tite dá para montar uma seleção boa, junto com o Neymar e outros valores aí para 2022? Eu gostei dessa convocação agora, essa convocação para os 2 jogos de abertura da Copa América, das eliminatórias, desculpa, que começa agora dia 9, né, já na próxima semana. E eu gostei da convocação, o Gabriel Menino, que dá destaque aí no Palmeiras. Só que eu acho que o Tite ainda é um pouco receioso em algumas convocações. Tem gente que está jogando demais aqui no país e ele não chamou. Tem gente que não está jogando tanto assim fora do país, né, na Europa, e ele chamou, ele convocou. Eu acho que com essa seleção, hoje, a gente não está preparado para uma Copa do Mundo. Pode estar preparado para as eliminatórias, mas para a Copa do Mundo, e até porque tem 2 anos, então alguém pode se destacar daqui para lá, pode conquistar um espaço na seleção brasileira. Tem a questão também da geografia, que pesa muito, né, tipo, da Bahia para cima, ninguém é convocado, né, nos times mesmo que joga Série A de brasileiro, mesmo que esteja em alto nível. Não estou dizendo que é caso aqui não, mas há isso historicamente falando. Para a Copa do Mundo de 2022, eu espero que sim, torço muito que sim, que o Brasil, quem é que não vai torcer que o Brasil ganhe algum título, né, que seja finalmente hexacampeão. A gente tentou em 2010, tentou em 2014, 2018, 2014 mais dolorido ainda porque foi aqui, mas
eu acho que por enquanto ainda não está preparada, não está 100%, não está no ponto. Esses jogos agora servem para classificação para a Copa do Mundo, né, as eliminatórias, e também para preparar a equipe, para moldar, para saber, até porque é uma sequência, são jogadores de estilos diferentes, de países diferentes, de culturas diferentes, porque a pessoa, né, vive disso em outros países, essas culturas diferentes, e tem muita questão de adaptação. Eu espero que o Gabriel Jesus está lesionado, foi cortado, né? Ele já não era um bom nome, né? Ele não estava jogando tanto assim, não jogou tanto na última Copa, nem na própria Copa América, não jogou tanto assim, e foi convocado novamente. Então, eu acho que o Brasil não está 100% preparado hoje, mas espero que, e claro, com muito trabalho, para 2022 vai dar certo. O Célio Rolim mandando uma pergunta. Pergunta a ele, Carlinhos, de onde vem o Tem Festa, né? Tem Festa, que é um bordão que você usa, né? Bordão que você usa nas suas narrações, né? Travou, vai, pode falar agora. É porque deu uma travadinha, mas eu tô ouvindo você aqui. Voltei, tá? Acabou dando uma travadinha. Oi, pode falar, tô ouvindo agora. Tô ouvindo. Travou aqui. Pronto, vamos lá. Tô ouvindo agora, tô ouvindo. O Tem Festa surgiu... Vamos lá. O Tem Festa surgiu assim que eu comecei a narrar futebol. Na realidade, não era Tem Festa. Era Festa. Eu procurando um bordão, porque eu via que narradores, a maioria tinha bordões aqui, e aí eu senti a necessidade de criar um. Eu acho que só o grito de gol não emocionaria tanto, assim. E até emociona de vez em quando, depende muito da narração. Mas naquela época eu senti a necessidade de criar um bordão. E aí eu criei o Festa, pensando que era 100% original, que foi eu, que a ideia era minha, que ninguém falava aqui e tudo mais. Só que em 2016 eu descobri que um narrador do Rio de Janeiro, Rodrigo Campos, grande narrador lá do Rio, eu não conhecia porque, enfim, não tinha pesquisado, e ele era um narrador, não estava no primeiro escalão de narradores do Rio de Janeiro, ele tinha o Festa. Eu conversei com ele e pedi autorização para usar o Festa. Ele não deixou. E aí, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu estava prestes a começar a narrar na Verdinha, não tinha o Festa, não tinha bordão, e aí eu fiz um jogo, gritei gol direto, sem bordão, e no final de 2016, início de 2017, e eu pensei, e se eu mudar esse Se eu tirar o e colocar o tem? Porque eu ouvi outro narrador que tinha o tem gol, alguma coisa assim. E aí eu pensei, tem gol é festa. Tiro o coloco o tem, fica o tem festa. E a partir disso, o tem festa meio que foi a migração. Foi o momento em que eu saí meio da web rádio mesmo, que eu migrei e de fato entrei de cabeça no rádio AM, no rádio convencional. Até a Rádio Clube eu narrava com a Festa. Depois da Rádio Clube, quando passei já para Verdinha, eu vim com Tem Festa. E graças a Deus é um amuleto, é algo que me marca, é algo que tipo... Agora não mais, porque na pandemia não tem mais torcida no estádio, mas eu lembro muito bem quando eu chegava para jogos de Ceará e Fortaleza, no Castelão, muita gente não sabe nem meu nome, me chama de Tem Festa. Às vezes eu passava caminhando no estacionamento do Castelão, o pessoal, tem festa, tem festa. E isso é massa, isso é bom pra caramba, porque a minha proposta era essa, a minha intenção era essa. Era fazer com que algo marcasse. E o Tem Festa, graças a Deus, ficou aí com a galera aí na hora do gol, todo mundo, às vezes quando eu nem falo Tem Festa, o pessoal me cobra. Era para ter falado que tem festa e tal. E você já pensou, Alessandro Oliveira, narrar aí Champions League ou acompanhar lá na Europa, fazer uma viagem lá para assistir um jogo lá em loco, acompanhar assim? Tem essa emoção esse desejo um dia, quem sabe acompanhar, fazer uma viagem e ir lá assistir um jogo desse aí? Grandes jogos, né, que a gente vê só pela telinha da TV. Com certeza, com certeza. Enfim, a gente até brinca, às vezes, que o futebol europeu é outro nível em termos de qualidade técnica, né, de domínio de bola, enfim, de tudo, passe, gols. O jogo inteiro é bom, uma jogada bem legal. Ontem eu assisti a Supercopa da Alemanha aqui, que o da Atena narrou na Band. Muito bom o jogo.
muito legal. É futebol daqui. A gente fica com vontade de narrar jogo desse jeito, né? De ver um jogo assim, de estar de perto, de ver os grandes ídolos do futebol, os grandes nomes, os jogadores que, enfim, são referência para muita gente. E claro que eu tenho vontade, não só de ir pro jogo, mas de transmitir também, quem sabe um dia, para uma rádio, para uma TV, para um streaming, não sei, alguns jogos, não só de Champions, mas de outros campeonatos europeus, outros campeonatos aí que tem tanta qualidade que merece sim uma atenção legal, porque os caras jogam demais. E uma pergunta aí mais pessoal, né? Se dá para você conciliar a sua vida aí profissional com a vida familiar. Eu vejo que você termina um jogo, aí vai fazer uma live no YouTube. Hoje de manhã, antes de a gente começar aqui, você já colocou lá um videozinho de 5 minutos sobre o Silvio Luiz saindo ou não da Rede TV. Então você realmente está sempre trabalhando, mas como é que é para conciliar a vida familiar, vida de casado, a vida com os pais? Porque tem essa vida, a gente ama o futebol, né? É uma paixão nossa, a sua, no caso, narrar, mas você acaba também tendo o seu outro lado, né? O lado familiar. Como é que você concilia tudo isso? Olha, eu concilio, graças a Deus dá tempo. Dá tempo, eu moro aqui, a minha casa ela é um duplex, eu moro na parte de cima com a minha esposa, e na parte lá de baixo tem minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E, enfim, como eu moro junto com eles, sempre tem um tempinho para conversar, às vezes em dia de jogo é corrida, tem também do YouTube agora, que eu comecei esse projeto tem 2 meses e meio, mais ou menos, quase 3 meses, que toma um tempinho a mais, né? Gravar vídeos, editar vídeos e também todo o processo de subir o vídeo para a internet. Mas eu tento conciliar sempre que dá. Às vezes no meu final de semana de folga, eu sei que vou ter um sábado ou um domingo de folga, o que é que eu faço? Eu deixo tudo já feito, tudo que eu tenho que fazer no trabalho, e aqui no YouTube eu já gravo, já edito, já programo e vou descansar no dia da folga. Eu me desligo, eu não vejo o celular, eu só vejo ali realmente o que é necessário para ficar em casa com a família, para ficar em casa com a esposa. Agora ela começou a trabalhar também, e trabalho e a gente no final do dia, na noite, tipo ontem, eu passei o dia em casa me preparando para o jogo, saí para a transmissão por volta das 5h30, ela chegou depois de mim, e aí dormiu. Quando eu cheguei já 1h da manhã, 1 e pouco depois do jogo, ela já estava dormindo, e a gente só se viu hoje de manhãzinha cedo. Mas é isso, faz parte da correria, né? Tem aquela, né? Quando você quer conquistar algo na vida, alguns sacrifícios têm que ser feitos. E, enfim, é um sacrifício que eu acho que lá na frente vai ter uma recompensa, né? Digamos assim, vai ter um retorno. Tipo, a minha família sabe que eu não tenho criado, tem trabalho, e tudo isso, graças a Deus, eles conseguem conciliar e conseguem entender, sabe, da minha correria. Mas eu estou sempre perto, sempre que precisa, eu estou tentando corresponder, estar junto com eles sempre. E o Alessandro Oliveira, ele também um dia talvez queira ser pai, né? E se tiver filhos, será que ele vai querer que os filhos dele se envolvam com futebol, participem do futebol de alguma maneira? Isso deixaria você feliz, Alessandro Oliveira? Se tivesse um filho e ele gostasse de narrar, ou então de ser jogador de futebol, ou comentarista, ou técnico, árbitro de futebol, talvez, sei lá. O que é que você imagina os seus filhos, ou quer que eles sejam outra profissão, que a profissão no futebol é muito mais difícil? Rapaz, árbitro de futebol, não, porque quem sofre é a mãe do árbitro, né? Coitada da Cleia, então. Mas vamos nessa. Eu acho que eu ficaria muito feliz. Eu ainda não parei para pensar. A gente tem sempre uns planos aqui, e teoricamente eu sou um pouco organizado em questões de planos. Você casou muito cedo, Alessandro, mas exatamente, eu me planejei para casar muito cedo, casei, ainda tinha 21 anos, e hoje com 23, e a Cléia também é bem nova, ela vai fazer 21 agora, nesse mês de outubro, só que eu ainda não parei para pensar se filhos agora não, pelo menos esse é o nosso plano, agora não, vamos deixar uns anos aí, vamos nos estruturar direitinho e tal,
e aí sim a gente passa a pensar em filhos. Mas se um dia acontecer, se um dia, e se vier também, inclusive se vier agora, tá valendo também, claro, sempre é bem-vindo. Só que eu não parei para pensar nisso. Se um dia acontecer, quiser ser narrador também, não sei, se quiser ser um comentarista, é legal, eu vou tentar passar as dicas que ninguém me passou, entendeu? Que eu procurei alguém para me passar e pelo menos no começo ninguém estava ali para me dizer, enfim. E tem outras profissões também, né? Afinal, alguém vai ter que ganhar dinheiro nessa casa, não é só narrando futebol que se ganha a vida, não. É verdade, mas assim, Alessandro Oliveira, a questão da pandemia, né? A pandemia veio aí como um recorte no mundo, né? Então a gente estava vivendo a nossa vida daquela maneira, todo mundo seguindo o seu caminho, e de repente a pandemia veio e fez esse recorte na sociedade. Infelizmente, muitas mortes, né, no mundo, mais de 1 milhão de mortes, mas em relação às profissões, as pessoas estão se reinventando, né? Reinventando se reinventando na profissão, se reinventando também na sua vida particular. Como é que foi para você todo esse processo da pandemia, como você jovem, né? Já vê, já de cara já enfrentar, como toda a humanidade, mas você em especial, enfrentar todo esse processo. Como é que foi para você e para sua família? Cara, a gente, né, eu tive a oportunidade, né, a empresa me deu a oportunidade, a Jangadeiro, de parar um pouco e ficar em casa nesse tempo. Passei praticamente 4 meses dentro de casa durante a pandemia, 4 meses sem sair, fazendo tudo aqui, saía uma pessoa por vez, o pai que se arriscava saindo, porque era um negócio sério, é ainda um negócio sério, a gente está no meio ainda dessa pandemia, hoje está um pouquinho controlado, mas ainda está sério, e tem gente que descumpre, né? Tem gente que acha que já está tudo liberado, sendo que não está. Eu, teoricamente, sofri muito, porque eu sempre fui muito de acompanhar grandes coberturas, sempre que tinha alguma coisa que puxasse a imprensa para acompanhar, plantão, esse tipo de coisa, eu gosto de acompanhar para ficar bem informado, para ver também como é que está a cobertura da emissora e tudo mais. E eu sofri muito porque na primeira semana a gente vai aceitando, é um baque, mas ao longo dos dias a gente vai ficando cansado, ou fui ficando cansado das notícias se repetirem, muita gente pedindo socorro, muita gente querendo um leito no hospital, precisando de UTI, não tinha, pessoas morrendo dentro de casa, ou seja, a gente perdeu muito mais gente agora, muito mais pessoas morreram no mundo inteiro do que nas 2 guerras. Então, foi um negócio, um vírus é invisível, é um vírus, mas que é muito letal, é mortal o negócio, ele consegue tirar a sua vida, dependendo das condições de saúde de cada pessoa. Eu acho que a pandemia me mostrou que, tipo, a vida da gente é muito frágil. A gente não consegue ter o poder de tudo. Tem gente que quer ter o controle de tudo, tem gente que quer ser o dono de tudo. Tem gente tem pessoas que só aquela opinião dela serve, só ela tá certa, ninguém mais tá certo. Ela é o centro do universo, não. Um negócio que você nem vê, um negócio invisível, consegue tirar a sua vida, entendeu? A vida é muito frágil. E a gente precisa aproveitar para sonhar, para correr, para realizar, para se sentir bem. E pessoas se preocupam com coisas que são superficiais, que tipo não valem de nada. E nesse tipo de coisa que vale a vida da pessoa está em jogo. Não era só a vida de quem estava no grupo de risco, não. Tinha gente muito nova morrendo, tinha gente com a idade mediana também morrendo. E muita gente, todas as transmissões que a gente faz, tem 1 minuto de silêncio antes do jogo, em homenagem a todas as pessoas que morreram. E é sempre difícil lembrar disso na transmissão, porque talvez essas pessoas fossem nossos ouvintes, fossem torcedores de Ceará ou Fortaleza, fossem, enfim, fossem pessoas próximas. Eu tive pessoas próximas que faleceram pela Covid. Conheço pessoas que faleceram da nossa equipe também. A gente perdeu algumas pessoas na equipe, perderam parentes, perderam amigos. E teve pessoas que ficaram internadas em estado grave. E, gente, é um negócio complicado. Foi um negócio triste, um negócio que eu sinceramente, encarei com uma tristeza imensa. É muito difícil. Eu, sinceramente, não entendo como as pessoas ainda hoje conseguem sair, conseguem se divertir no meio de tudo isso, sabendo o que aconteceu. Eu não consigo. Eu, sinceramente, não consigo. Eu saio, claro, sim, mas vou para um lugar isolado, tento sempre manter o mínimo de contato possível com as pessoas. É verdade. Alessandro Oliveira, o nosso tempo aqui, o Instagram já está dizendo que está
acabando, infelizmente. Eu queria agradecer muito a sua participação, usando aqui um microfone igual o seu, aquele que você tem lá no... Já tinha esse microfone, né? É muito bom esse microfone. Mandar um abraço, agradecer pela sua disposição. Você é um cara bacana, torço muito por você e sucesso na sua profissão de narrador esportivo. A gente vai continuar acompanhando aqui. Um abraço, foi muito bom passar essa hora aí de conhecimento, de troca de informação com você. E até mais. Valeu, galera, que acompanhou aí o nosso Instagram. O Alessandro Oliveira, muito importante esse narrador esportivo jovem. Valeu, galera. Tchau, tchau.